De Olho, sua revista eletrônica de mistérios e curiosidades. Olá a todos vocês que estão de olho no que acontece. Estamos em meio à Copa do Mundo de Futebol, o esporte mais popular do mundo, e lhes traremos as seleções mais vitoriosas em Copas do Mundo. A seleção brasileira atualmente é a recordista da Copa do Mundo de futebol com 5 títulos, mas lhes deixarei em detalhes um tópico com as 4 posições e os respectivos campeões das Copas do Mundo de futebol. Em quarto, Inglaterra, seleção inglesa de futebol, 1 título. Em 1966 venceu em casa. A Inglaterra venceu a Alemanha e emplacou sua primeira Copa diante de sua nação. França, seleção francesa de futebol, 1 título. Em 1998, jogando em território nacional, a França não deu chance para o Brasil, derrotando o Canarinho por 3-0. Também em quarto, Espanha, seleção espanhola de futebol, 1 título. Em 2010, na África do Sul, a Espanha venceu a Holanda por 1-0. Terceira posição, Argentina, seleção argentina de futebol, 2 títulos. Em 1978, a primeira vitória foi em casa. Jogando com o apoio da sua nação, a Argentina conquista sua primeira Copa em cima da Holanda. Em 1986, bicampeã, a Argentina frustrou os planos da Alemanha de se tornar tri e conquistou o 2º título no México. Em terceiro lugar, também temos o Uruguai, seleção uruguaia de futebol, 2 títulos. Em 1930, o primeiro país campeão do mundo de futebol na primeira Copa do Mundo da história. Venceu a seleção anfitriã. O Uruguai bateu a Argentina e sagrou-se a primeira seleção a ser campeão do mundo. Em 1950, vencendo o Brasil de virada por 2-1, os uruguaios acabaram com a festa dos brasileiros em pleno Maracanã, estádio que foi construído justamente para celebrar a conquista da Copa. Em segunda posição, Itália, seleção italiana de futebol, 4 títulos. Em 1934, jogando em casa, a Itália bateu a Tchecoslováquia e conquistou sua primeira Copa. Em 1938, segunda Copa seguida, com sede na França, a seleção italiana conquistava sua 2ª Copa e até então assumiu a liderança das seleções com mais Copas do mundo. Em 1982, após 44 anos de espera, finalmente a Itália acabava com o jejum. Quem ficou no quase foi a Alemanha Ocidental e o país anfitrião foi a Espanha. Em 2006, de virada, após sair atrás no placar, empatar e segurar a decisão para os pênaltis, a Itália deixa o 2º lugar para a França. A Copa deste ano foi disputada na Alemanha. A Alemanha, também em 2º lugar. Seleção alemã de futebol, 4 títulos. Em 1954, o primeiro título. Jogando na Suíça, a Alemanha conquistou sua primeira Copa em cima da Hungria. Em 1974, jogando diante de sua nação, a Alemanha conquistou sua 2ª Copa do Mundo, em cima da Holanda. Em 1990, o Tri. Jogando na Itália, a seleção que levou o gostinho amargo do vice foi a Argentina. Em 2014, o 7-1. Em plena semifinal, a Alemanha aplicou uma goleada histórica justamente nos donos da casa, o Brasil. E sem dúvida nenhuma levantou o moral dos jogadores para derrotar novamente a Argentina na final. Em primeira posição, Brasil, seleção brasileira de futebol, 5 títulos. Em 1958, após ter ficado no quase em 1950, a seleção canarinho não estava a fim de ser vice mais uma vez. Deixou este gostinho amargo para os donos da casa, a Suécia. Em 1962, bicampeão. Sediada no Chile, o Brasil sagrou-se bicampeão em cima da extinta Tchecoslováquia. Em 1970, difícil, o Brasil enfrentava
No México, a tradicional seleção italiana era a disputa de quem seria primeiro, e o resultado foi uma goleada de 4-1 para o Brasil. Desde então, o Brasil não largou mais o posto de seleção recordista de Copas. Em 1994, virou freguês. Em pleno Estados Unidos, Brasil bate Itália nos pênaltis e sagra-se campeão. Em 2002, o Penta. O Brasil quase foi penta em 1998, mas foi vice. E ser vice em 2 Copas seguidas seria uma tragédia. Ainda bem que isso não aconteceu. Jogando na Coreia do Sul e Japão, o Brasil vence a Alemanha por 2-0 e sagra-se pentacampeão. Estas foram as seleções mais vitoriosas em Copas do Mundo de todos os tempos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Esse é o De Olho, sua revista eletrônica.